Boa tarde, moçada. Vocês estavam no plantão agora? Alô? Era aula que vocês tinham agora? Ah, tá. Não tem plantão agora. Não, então, moçada, volta pra aula do cara. Aí, deu 3h15, vem pra cá. Não, mas foi gravada. Ah, não, então beleza. Bom, vocês querem começar já? Apesar que tem gente que não entrou, né, cara? Aí lascou. E aí? Então, dá um tempo de. Vai que Aquela, tem gente que tá assistindo a aula agora. aquela aula que vocês viram da... Na verdade, era pra ser terça, né? Deu certo na quarta-feira? Uhum, O vídeo ficou bom? Assim, a gravação? pera. Ah, tá. O do YouTube? Não, então, na verdade, eu... A gravação ficou. Aí tava muito estourado o áudio, eu não consegui assistir. Ah, tá. Na verdade, acho que vocês têm acesso no site também, não tem? Eu ia colocar o link, mas como a gente tem que ter 45 minutos de aula, não tem jeito, entendeu? Eu tenho que complementar o restante. Então, eu fiz a gravação, era o quê? Eu acho que umas 2 horas da manhã. Aí faltou acho que 7 minutos. Aí eu acordei no outro dia e coloquei. Nossa. Aí no outro dia eu coloquei para vocês a diferença que faltava. Até passou um pouquinho, mas não tem problema. Pode passar, só não pode ter menos. Deixa eu apagar aqui. Entendi. Isso é perigoso. Aí que tem professor que se empolga. Hoje dá pra gente até umas 5. Eu tô tranquilo hoje. Se vocês quiserem, lógico, né? Vamos, vamos lá. Bom, sabe, então eu vou dar um tempinho, tá? Até o pessoal começar a entrar, beleza? Beleza.
Bom, acho que agora... Que horas são aí, galera? 3h16. Vamos embora. Bom, vamos começar. 3h17. Opa, o meu aqui está atrasado, então. O que acontece? Hoje a gente vai estar trabalhando, então... Triste. Hoje a gente vai estar trabalhando a parte de semelhança de triângulo, tá? Essa parte da semelhança de triângulo é uma parte bem facinho. Só quero fazer novamente, porque, como eu disse, eu não gosto muito daquela aula gravada. Então eu prefiro fazer aqui ao vivo, que fica mais fácil o entendimento e também fica mais fácil para a gente poder estar tirando dúvida, tá? Daquela aula, teve alguém que ficou meio na dúvida, não? Você já tinha feito uma aula assim antes dessa aula gravada? Tanto que É eu tenho até o conteúdo, só que foi antes de começar o segundo bimestre de vez, assim. semelhança? Não, né? Congruência. Não era congruente. Congruência. É a parte da congruência. Beleza? Bom, então vamos lá. Bom, quando semelhança, o que a gente pode falar de semelhança? A semelhança, por exemplo, eu pego uma foto minha e uma foto do meu pai. Se a gente colocar próximo, é que vocês não conhecem meu pai, mas é muito parecido, tá? Então essa é uma semelhança, ou seja, todas as características são semelhantes. No caso dos triângulos, você fala assim, tá, Diomedes, mas a gente está falando, né, de forma geométrica do tipo triângulo. O que faz, então, com que dois triângulos sejam semelhantes? Cara, isso é bem tranquilo. Por quê? Porque nós temos os chamados casos de congruência. Os casos de congruência vêm a nos facilitar para determinada existência de semelhança de triângulo. Aí você fala assim, tá, mas como assim? Como assim? Primeira coisa, para que haja proporcionalidade, para que haja semelhança, tem que haver proporcionalidade. A minha internet que está travando, galera? Ah, tá. Beleza, então vamos lá. Então, eu preciso. Beleza. Valeu, Caio. Precisa que haja uma proporcionalidade. Isso quer dizer o quê? Bom, sempre que eu tiver uma relação de semelhança, a relação entre os lados correspondentes obrigatoriamente devem ter a mesma proporção, ou seja, a mesma razão. Essa razão nos dá uma constante. Aí você fala assim, Diomedes, isso aí não ficou legal, não. Olha aqui como vai ficar fácil. Ó. A gente sabe, por exemplo, quem são os lados correspondentes, tá? Então, lados correspondentes. Eu preciso definir esses ângulos para que a gente trabalhe de uma melhor forma. Então, eu vou colocar para vocês aqui, ó. Sendo aqui o ângulo A, um ângulo qualquer. Ângulo A, um ângulo qualquer. Ângulo B, ou ângulo C, um ângulo qualquer. Estou colocando ele de azulzinho. Tá? Cadê meu preto? Cadê a canetinha preta? Achei. Arrumei, ó, o barbantezinho lá, ó, vocês falaram. Bora. Aí nós temos aqui o ângulo B e o ângulo B'. Tranquilo? Então, o que eu estou fazendo? Na verdade, eu estou apenas colocando os ângulos correspondentes também, para poder ficar mais fácil a gente trabalhar. Bom, estabelecendo a relação de proporcionalidade, eu vou falar assim, ó, a altura de um está para a altura do outro, ou seja, a altura menor está para a altura maior, ou se for a altura maior para a altura menor, o resultado vai dar o mesmo, tá? Então, mas o que geralmente a gente pede para que os alunos façam? Quando ele pede, por exemplo, a razão de semelhança, eu quero a razão do segmento. Geralmente a gente coloca do menor para o maior, tá? Do menor para o maior. Sempre que pedir para determinar a razão de semelhança, eu preciso pegar do menor para o maior. Tranquilo? Bora. Então aqui nós vamos fazer o seguinte. Esse carinha aqui é o meu menor. Então eu vou falar o seguinte, que o meu lado AB, a linha B', então vou colocar aqui, ó, a linha B', está para o meu lado AB. Assim como o lado AC, a linha C',
A', C', está para AC. Assim como BC e B', C', então vou colocar aqui, ó, B', C', está para BC. Isso aqui tudo me resulta em uma constante. Essa constante, ela tem um nome, tá? A gente fala que ela é uma constante de proporcionalidade. Então, essa constante, na verdade, ela se resume... Voltou normal, Tio? Tá tranquilo? Tá de boa? Beleza. Beleza. Qual parte você perdeu, Ingrid? Ingrid, você perdeu alguma parte? Oi, oi. Então, e agora? Estou na dúvida, continuo, não continuo? Não muito, tá. Então vamos lá. Vou voltar aqui para você então, tá? Rapidinho. O que que acontece, Ingrid? A gente vai estabelecer uma relação. Olha, galera, coloca no chat lá somente o para quando eu vejo aqui, daí para poder tirar dúvida, beleza? Então a gente vai fazer o seguinte, Ingrid, ó. A gente vai pegar quem são os lados proporcionais, são os lados correspondentes. Então eu tenho que pegar este lado A', B', ele está para o lado AB, assim como a' C' está para o lado AC, e o lado B', C', que é esse lado aqui, está para o lado BC. Está aqui a relação das proporcionalidades. A', B' está para B, AC, A', C' está para C, e B', C' está para BC. Tranquilo? Isso tudo resulta numa constante, chamado de constante de proporcionalidade. Tranquilo? Tchau? Oi, moçada. Beleza, valeu. Bom, aí o que que acontece? Existem os casos de congruência. Nós temos três casos. Vou colocar aqui, ó, o primeiro, o segundo. Vocês conseguem enxergar a tela embaixo? Beleza. Quais são os casos? O primeiro caso é o caso ângulo-ângulo. O que que significa isso? Significa que eu preciso de dois ângulos correspondentes para que eu tenha, então, semelhança de triângulos. Então, para afirmar com toda a convicção que esse triângulo é semelhante a esse, o símbolo de semelhança, tá? Eu tenho que ter, no mínimo, dois ângulos. Se eu tenho dois ângulos, não preciso de mais nada. Nada, tá? Se eu tenho dois ângulos, eu não preciso de mais nada. Eu já sei que, obrigatoriamente, os dois triângulos possuem todos os ângulos congruentes. Aí você fala, congruentes? É. Por exemplo, se eu colocar aqui para vocês, esse ângulo valendo 80, tá? Esse ângulo aqui, então, é 80. Se eu colocar esse ângulo aqui como 60, aqui também vai ser 60. Eu tenho dois ângulos aqui, 80 e 60. Aqui eu tenho um ângulo de 80 e um ângulo de 60. Beleza, eu tenho somente esses dois. Somente esses dois. Por quê? Porque se a gente vai determinar a soma dos ângulos internos, o que que acontece com a soma dos ângulos internos? Cara, a gente viu lá atrás que a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre tem que dar 180. Então eu vou ter que vir aqui e fazer 80 mais 60 dá 140. Para 180, significa que esse outro ângulo vale 40. Se ali ele vale 40, obrigatoriamente aqui também ele vai valer 40. Tranquilo? Tranquilo, galera? Porque o que que acontece? É como se você pegasse... Sabe quando você pega uma foto? Beleza, você foi lá e tirou uma foto. Aí você amplia a foto. Você vai ampliando, ampliando, a foto ela perde, por exemplo, se tirar uma foto minha, essa foto minha,
Quando você vai ampliando, ela não, você aumenta, ela não deforma, ela aumenta. Agora, se você no computador pegar uma imagem qualquer, pegou um exercício qualquer, esticou a imagem já fica distorcida. Nesse caso, não. Nesse caso aqui, não. Significa que é como se você tivesse ampliado ou reduzido a imagem. Então, por exemplo, você vai lá no Google, pega sei lá, uma imagem qualquer de um exercício. Essa imagem, o que acontece? Essa imagem, a gente precisa fazer o quê? Quando você pode perceber que toda vez que você pega do Google, né, do histórico de imagens lá, e cola no Word, o que acontece? Ela fica assim, ó. É uma imagem, aí ela tem um pontinho nos vértices. Se você pegar e arrastar, ela aumenta de forma proporcional. Tá? Ela aumenta de forma proporcional. Vamos lá. Ela aumenta de forma proporcional. Agora, se você pegar do ladinho aqui, ó, se você pegar do ladinho e arrastar aqui, ó, ela vai aumentar apenas aqui, ó. Ou seja, ela vai se deformar. Então aí eu não tenho uma relação de semelhança. É isso que eu quero que vocês entendam. Se eu amplio ela aqui, ela possui semelhança. Agora, se eu arrasto apenas ela para a direita, ela perde a sua semelhança. Ela deixa de ser semelhante, tá? Tranquilo, galera? Tchutchu? Foi, galera? Bora. Depois disso... Tranquilo. Beleza, obrigado, Tchutchu. Depois disso, você tem lá um outro caso. O outro caso é lado, lado, lado. O que acontece? Se eu tenho, e eu tenho que tomar cuidado com essa afirmação, por quê? Porque a gente tem uma constante de proporcionalidade. Vamos supor que esse lado, tá? Esse lado aqui, sei lá, vou tirar o ângulo aqui só para a gente estar trabalhando de forma mais tranquila. Vocês já ouviram falar do terno pitagórico? Já ouviram? Só naquele vídeo lá que o senhor fez. Legal. O terno pitagórico, ele te facilita demais, tá? Muito. Vamos imaginar aqui, então, um triângulo, tá? Ele é pitagórico. Por quê? Porque ele tem lados consecutivos. Podemos até colocar aqui, ó, tá? Podemos usar esse aqui como exemplo. 3, 4, 5. Se a gente pegar e multiplicar essa criatura por 2 e multiplicar todos os lados por 2, consequentemente, nós teremos um outro triângulo semelhante a esse primeiro, com a mesma razão de proporcionalidade. Aí você vai falar assim, tá, Diomedes, mas qual é a razão de proporcionalidade? Vamos lá. Se eu estou multiplicando todo mundo por 2, significa que eu vou ter um lado que vale 6, um lado que vale 8 e um outro lado que vale quanto? Que vale 10. Então eu tenho aqui um lado que vale 6, um lado que vale 8 e um lado que vale 10. Tranquilo? Bom, razão de semelhança. O exercício pede lá, determine a razão de semelhança. Razão de semelhança e a minha constante de proporcionalidade é a mesma coisa. Cuidado, razão de semelhança e a minha constante de proporcionalidade é a mesma coisa. Pode aparecer com esses dois termos que representam a mesma coisa. Razão de semelhança é igual a K. Perfeito. Muito bem. Tá? Então eu posso falar que isso aqui é a mesma coisa que razão de semelhança. Bom, então vamos lá. Eu quero determinar, eu quero confirmar se os dois triângulos eles são semelhantes. Bom, para fazer a confirmação, eu preciso estabelecer a razão de semelhança, ou determinar a minha constante para ver se isso é verdade. Por exemplo, como que eu posso explicar isso? Eu posso colocar assim, ó, 3 está... Opa, ficou errado aqui. 3 e 4. Eu posso colocar aqui 3 está para 6, assim como 4 está para 8. Então, o que eu fiz? 3 está para 6, assim como 4 está para 8. Quando eu multiplico cruzado, obrigatoriamente, a minha igualdade tem que ser verdadeira. 6 vezes 4 resulta em 24, que é igual a 3 vezes 8, que também é 24. Se o resultado é igual, consequentemente, eu tenho razão de semelhança.
Se eu tenho razão de semelhança, significa que eu tenho uma constante proporcional. Ou seja, se eu pegar 5 está para 10, você vai ver que essa constante de proporcionalidade ela vai existir. Por exemplo, 5 para 10, simplificando, dá 1 meio. Opa, minha constante está valendo meio. Se eu pegar 3 sextos, minha constante está valendo meio. Se eu pegar 4 oitavos, a minha constante também está valendo meio. Ou seja, a minha constante de proporcionalidade, para todos os lados, obrigatoriamente tem que ser a mesma. Tá claro isso? Isso Tá em, claro. isso em relação ao caso lado, lado, lado. Tá? Lado, lado, lado. Bom, depois disso nós temos o 3. O terceiro caso é o caso lado, Ô, ângulo. Gil, Oi. você pode abaixar um pouco a câmera que não dá para ver o terceiro. Aí, obrigada. Acho que ele vai voltar. Deu certo, tio? Aham. Tá. Então aqui, ó. Lado, ângulo, lado. Aí você fala, tá, Diomedes, mas e aí? O que que eu posso... Posso apagar aqui? Não sei se podia. Pode, pode. O que que acontece aqui, ó? Para a gente poder afirmar isso, a ideia é a mesma. Se eu estou falando que isso aqui é um terno pitagórico, significa que o meu ângulo aqui vai ser de quanto? 90 graus. 90 graus. Por que que eu posso afirmar que ele é de 90? Se a gente vai fazer a aplicação de teorema de Pitágoras, a gente vai chegar nisso, né? Tudo bem? Tudo. Beleza. Aí você fala, Diomedes, mas e se ele não fala nada? Só me der a medida dos lados. Você pode fazer a relação de semelhança, tá? Bora. O que que eu vou ter que fazer então? Eu tenho um ângulo, não tenho? Eu tenho um ângulo de 90, ele não está me dando os outros dois, só está me dando o ângulo de 90, só isso, mais nada. Tá? Não me dá mais nada, só isso. Se ele está me dando só isso, como que eu posso afirmar que existe uma relação? Bom, o que que a gente vai analisar então? O ângulo já é igual, já é congruente. Beleza, se o ângulo já é congruente, eu não preciso me preocupar com o ângulo. Vou me preocupar em relação ao 6 e o 8, ao 3 e ao 4. Porque, obrigatoriamente, a constante de proporcionalidade, né, tem que existir, tem que ser a mesma. Então, eu posso pegar e fazer a mesma coisa que a gente acabou de fazer. Ó. 3 está para 6, assim como 4 está para 8. Multiplicando cruzado, eu tenho lá que 24 é igual a 24, logo nós podemos afirmar, então, que existe uma relação, um caso de semelhança. Tranquilo? Então, com isso, eu posso afirmar que eles são semelhantes. Fechou? Fechou. Beleza. Posso apagar? Calma aí, calma aí, calma aí. Aí, pronto. Beleza. A gente está na página. Eu queria que vocês pegassem para mim na página 281, aliás, 281, página 281. No exercício 1, lá do praticando. E eu queria dar um tempinho para que vocês pudessem fazer, rapidinho. Isso. Página 281, exercício 1.
quack. O que é quack? Ah, que eu tô quieto mesmo, Danilo. Agora você tá ouvindo? Isso, vai dar, Henrique, vai dar uma dízima mesmo, tá? Quanto deu o seu? Não, fica tranquilo. Nem sempre existe. Isso, perfeito, cara. Certinho. Parabéns. Nem sempre ele, né, vai dar um resultado perfeitinho, tá? Vamos lá. Ele coloca pra gente aqui, calcule a altura H do prédio. Então ele está dando a altura de um prédio, tá? E ele está dando para nós a altura de um poste, né? Vamos lá. Ele está me dando um prédio, né, na verdade, e ele quer que eu determine essa altura do prédio, sabendo que eu tenho um poste, tá? Esse poste, ele tem 8 metros, tá? Vou colocar aqui uma... Ele tem 8 metros. E é o seguinte, ele não dá enunciado nenhum para nós, mas ele poderia ter colocado para a gente assim, ó. Em determinada hora do dia, o sol projeta a sombra de a sombra de um prédio, projeta uma sombra de 20 metros de um prédio de altura H. Beleza. Então, em determinada hora do dia, os raios solares projetam a sombra sempre está no solo, projeta uma sombra de 20 metros de um edifício de altura H. Beleza. No mesmo instante, porque os raios são todos paralelos, tá? Os raios solares todos paralelos. Então, no mesmo momento, vamos lá, tá? No mesmo momento, um poste de 8 metros projeta uma sombra de 12 metros. Bom, o que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que determinar, na verdade, o seguinte. Ó, eu posso falar que H está para 8, tanto faz, tá? Ou 8 está para H, assim como 20 está para 12. O que eu não posso fazer? Eu tenho que ficar atento a isso. Se eu estou vindo, olha, eu estou vindo da esquerda para a direita. Se eu estou vindo nesse sentido, aqui embaixo também eu tenho que pegar nesse mesmo sentido. Eu não posso trocar, porque senão vira uma inversamente proporcional. Aí dá tudo errado. Tá? Então vai ficar 12 vezes H, nós temos então 12H. 8 vezes 20 vai dar 160. H vai ser igual a 160 dividido por 12. H, eu poderia simplificar isso por 4, ia dar 40 terços. Poderia fazer isso, tá? Poderia dar isso aqui como resposta? Poderia. H vai ser igual a 13,33333 metros. Fechou?
é uma dízima. Dúvida? Tá tranquilo, galera? Beleza. Depois disso, eu quero que vocês façam o exercício 2 aí rapidinho. O exercício 2. Somente o exercício 2 por enquanto. Esse módulo é bem extenso, tá, galera? Prédio, é verdade. Beleza. Tá. Esse prédio, na verdade, seria um sobrado, né? Mais ou menos a altura de um sobrado, um pouco mais, um triplex, pode ser. Tá? Bora. Semana que vem a gente vai continuar também em semelhança, tá? E na aula de quinta-feira é feriado, então não vai dar para ver talvez Teorema de Tales. Então talvez na terça a gente veja já Teorema de Tales para não deixar acumular. E na outra semana, finalizando quase que o bimestre, finalizando junho, a gente vai trabalhar a relação métrica, que é bem facinho, tá? Bem facinho mesmo. E aí finalizamos o nosso livro. A minha parte, né? A do Éder tem bastante aí. Deixa eu ver aqui, peraí. Uma pessoa, vamos desenhar isso? Bom, ele diz o seguinte, que uma pessoa está a 4 metros do poste, ok? Então tá aqui, 4 metros do poste. E vamos lá. De um poste de luz de 6 metros. Como era de noite, a sombra dessa pessoa foi projetada no chão. A sombra dessa pessoa foi projetada no chão. Calcule o comprimento dessa sombra. É a sombra da pessoa. Só que o exercício ele foi meio que, como que eu vou colocar para você? Infeliz.
tá fraco. Ele poderia ter colocado, porque o poste, o que acontece? O poste ele vai projetar uma sombra, mas ele vai projetar uma sombra se, tá? Ele vai projetar uma sombra se tivesse uma luz aqui em cima dele, né? Como ele está falando do poste, pode ser pela a lua, né, muito forte, né? Tá muito forte a incidência da lua aqui, pode projetar essa sombra, pode. Então, mas o que ele está querendo colocar para vocês é exatamente isso aqui, ó, tá? É exatamente isso. Bom, o que que acontece? Se você parar para analisar, eu tenho toda essa distância que vale 1,75 mais x, que corresponde à altura de 6 metros. E eu tenho 1,75 que corresponde apenas a essa sombra x. Isso que vocês têm que entender e tem que ficar claro, tá? Então, a sombra que ele coloca aí, a que ele quer, é a sombra x. E aqui ele está a quanto de distância, por favor, que eu fechei o livro ali? Qual é a distância que ele está? 4 4 metros. metros. Bom, então aqui na verdade é 4 mais x, perdão, tá? Então aqui vai ser 4 mais essa parte que vale x. Eu tinha colocado 1,75, tá errado. Bom, o que eu posso fazer? Eu posso colocar aqui 6 está para 1,75, tudo bem? Assim como 4 mais x está para x. Eu estou indo do grandão para o pequeno agora, ó. 6 está para 1,75, assim como o maior está para o menor. Tá claro isso, galera? Claro. Vamos lá, multiplicando cruzado então, vai ficar 6x é igual a 1,75 vezes 4. 7. Ah, galera, me ajuda? Qual a pergunta? 4 vezes 1,75? 7. 7, show. Ô, pessoal, se controla aí no chat, por favor, beleza? O que está acontecendo lá, show? Luiz acabou de acordar. Claramente vemos isso. Luiz acabou de acordar. Claramente vemos isso. Eu tava acordada, tá ligado? Só que eu tava com preguiça de ler as mensagens do chat. Moçada. Eu entendi o recado. Entendi o recado. Um e 75 vezes 4 é 7. Mais 1,75x. 1,75x. Passo fazendo a operação inversa. 6x menos 1,75x é igual a 7. 6 menos 1,75. 4,25. É igual a 7. X é igual a 7 sobre 4,25. Isso aí deu quanto, galera? Eita, pega. Agora que eu vi que eu fiz errado. Pera aí. Por que é 4 mais x? Porque eu estou pegando, ó, a sombra do maior eu tenho que pegar do pé dele até o final da sombra. Eu não posso pegar só x? Não, porque o X é a sombra do menino. Então, eu tinha entendido, tipo, o 4 seria a sombra do maior e eu fazer ele igual o x, que era a sombra do moleque. Então, ó, lembra do exercício anterior aqui que a gente fez? A gente pegou a altura do maior, a altura do menor, não é isso? Então, esse está para esse, não é isso? Aí aqui, a gente não pegou a sombra do maior e a sombra do menor, vamos colocar. Então,
A ideia é essa. Então aqui a gente tem dois triângulos, tá? Então a gente tem esse triângulo aqui, ó. Nós temos esse triângulo aqui, tá? Então, a altura do poste, a sombra do poste. A sombra do poste vale essa parte aqui, 4, mais essa partezinha x. Entendi. Valeu. Quanto que deu aí, galera? Quanto deu O aí? Arthur falou 1,64. 1,64? Show. Vamos lá. Peguem para mim o exercício 8, ou exercício 8, que tem a ver por enquanto só o exercício 8, galera. É, 8 tô praticando ou tô desenvolvendo habilidades? Tô praticando. Não, praticando, tá certo. Alguém sabe me dizer qual é a definição da palavra ou da frase eu acho? Você não tem certeza. Ah, legal. Gostei disso. Quando a gente tem certeza de algo, a gente afirma, não é? É, Quando a gente não tem, a gente supõe, não é isso? isso mesmo. Eu acho que deu para entender também. Beleza? Fica sussa, professor. Tranquilo? Já deu aí, galera? Oi, Rebeca. Não, é para fazer o exercício 8. É só para fazer o exercício 8. Bom, tá pronto o 8? Calma aí.
Posso apagar o quadro? Deu print já? Pode. Beleza. Se o senhor quiser começar a fazer. Ah, tá, vou. Aham. Professor, pode colocar o nome? Pode colocar. Estão liberados. Quem já terminou o 8 pode pôr. Se quiser sair, não pode sair. Os que quiserem tirar dúvida de alguma coisa, eu estou à disposição depois, tá? Fica tranquilo. Vamos lá. No exercício 8, ele coloca assim. A figura mostra um segmento AD dividido em três partes. AB, BC, CD. O segmento AD' mede 13 centímetros. E as retas C e CC', DD' são paralelas. Beleza. O que acontece? Quando você tem uma situação como essa, principalmente quando eu tenho um triângulo, eu falei isso na aula gravada, quando você tem um triângulo e esse triângulo possui retas paralelas, o que acontece? As retas paralelas fazem com que há a formação de triângulos semelhantes. Tranquilo? Então nós temos o seguinte, ó. Ele está pegando o segmento AD. E aí ele vem sendo subdividido da seguinte forma. Tá meio errado aqui. Tem D'. Aí ele fala que C e C' são paralelos, B, B' também são paralelos. Beleza? Bom, então vamos lá. AB vale 2, BC vale 3 e CD vale 5. Tranquilo? A gente tem que AD', tudo isso aqui está valendo quanto? Tudo isso aqui está valendo 13. 13. Perfeito. E aí ele pede, então, para que Prestou. determine a medida de AB', B', C' e C', D'. Ou seja, isso aqui pode ser entendido também como teorema de Tales, mas a gente vai resolver por semelhança de triângulo. Aí você fala assim, tá, Diomedes, mas por que por semelhança? Esse ângulo A, que eu estou colocando ali, ele é um ângulo que pertence ao triângulo AB'. Ele é um ângulo que pertence a AC'. E ele é um triângulo que pertence a AD'. Então, é o mesmo ângulo para todos. Bom, e o exercício está falando que essa reta aqui, ela é paralela a essa, que é paralela a essa. Se elas são paralelas, dentro do triângulo, eu tenho relação de semelhança. Sempre que ele falar segmento paralelo, reta paralela, eu tenho relação de semelhança. Fechou? Bom, então eu posso colocar que, primeiro, se ele está me dando esse 13, não é a medida de toda essa extensão? Se tudo aqui vale 13, eu preciso determinar a medida de tudo aqui em cima também. 2 mais 3, 5, com mais 5, então eu tenho um total de 10. Então eu posso falar que 10 está para 13, porque é o lado menor para o lado maior, olha lá. Assim como, eu não estou indo nesse mesmo sentido, ó. AD'. Eu posso pegar? Posso. Professor, mas é o mesmo triângulo, não tem problema. Deixa que você pegue a mesma situação no outro triângulo. Então, eu posso falar que 10 está para 13, assim como 2 está para x. Depois eu posso pegar 10 está para 13, assim como 3 está para y. Depois eu posso pegar 10 está para 13, assim como 5 está para w. Beleza? Bom,
Eu tenho que fazer multiplicação cruzada, então aqui eu tenho 10x é igual a 26, x é igual a 2,6, então nós já temos a medida x, 2,6. Aqui, fazendo a multiplicação cruzada, nós temos 10y é igual a 39, logo nós temos que y é igual a 3,9, tá claro isso? Multiplicando cruzado, nós temos 10w é igual a 50, 65. Opa. Então, esse W obrigatoriamente vai valer 6,5. Se você somar isso, mais isso, obrigatoriamente tem que dar 13. Tranquilo? Por hoje é só. Espero que Tranquilo. a aula tenha rendido. Obrigado, galera. Tá? Qualquer coisa eu estou à disposição agora no final da aula. Tá? Quem quiser pode sair, tá liberado. Quem tiver mais alguma coisa para perguntar, eu estou à disposição. Esse último print é meio borrado. Se o senhor puder tirar foto e mandar no grupo da escola, por favor. Como é Que que é? pra mim não tá focando a tela. Como é que é? Desse aqui? Porque a minha tela não tá focando agora. Focou. Não, desfocou. Esquece. É que às vezes eu entro na frente e ele sai de foco. Peraí. Focou? Pra mim tá tela branca. Valeu, Maria Júlia. Ah. Ficou tela branca? É. Valeu, Giovana. Obrigado, viu? Se o senhor puder tirar foto e mandar no grupo da escola, por favor. Tá bom. Desisti. Não, tranquilo. Valeu. Valeu, um abraço.
Alguma dúvida aí?